Oi, boa noite a todos. Estamos aqui começando novamente a nossa quarta com inovação. Nos atrasamos alguns minutos, mas eu creio que o meu convidado ele já está chegando. Oi. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto, na realidade, que como se fosse uma continuação do que foi debatido na última quarta-feira, onde nós tivemos aí uma discussão passando pela Rio 92 até a COP27, vendo vários aspectos, vendo como isso impactou alguns estados da Amazônia, como impactou o mundo, todo esse movimento em torno da questão ambiental, questão de preservação da biodiversidade e entrando para a questão climática também. Então, isso foi uma discussão bem interessante, mas no final nós pegamos aquele gancho sobre como está sendo discutido hoje a questão de biodiversidade, envolvendo essa questão climática, envolvendo os interesses da ONU. E o professor Alexandre Carvalho, que é o nosso convidado de hoje, ele vi um post dele falando sobre a COP15, que é a conferência sobre biodiversidade que está acontecendo nestes dias. Então, ele vai trazer essas informações e nós vamos também continuar debatendo sobre essa questão de biodiversidade, dos impactos climáticos e do potencial da Amazônia, dos estados da Amazônia. A gente está tentando ver se vai entrar mais gente aqui na live. Professor Alexandre, estamos aguardando aí um pouquinho a entrada das pessoas para que a gente possa iniciar essa live, ok? O projeto ele começou na quarta passada e a intenção é que nós possamos criar esse público que tem interesse em discutir sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre inovação, meio ambiente. Então, esse é o nosso público-alvo, ok? Vamos ver se o professor Alexandre, se ele... Ah, tá, já conseguiu. Boa noite, professor, tudo bem? Olá, Daniela, tudo bem? Muito boa noite. O professor Alexandre ele é especialista em direito ambiental. Ele também tem um grande know-how na parte de propriedade intelectual e inovação. Ele atuou no NIT, se eu não me engano, foi o NIT do Cesupa. E do Museu Guild. Foi? E do Museu Guild também. E foi justamente dessa época que nós usamos a nossa vida profissional. Então, conheci o doutor Alexandre ali nos embalos da Rede Norte de biodiversidade, conhecimento tradicional, propriedade intelectual, que foi um movimento que aconteceu, né? A gente tem que resgatar até, né, doutor Alexandre? Esse movimento que foi tão importante e que fez história aqui na Amazônia. Verdade. Porque foi um movimento que fez com... primeiro que ele fomentou aqueles setores de propriedade intelectual, que tinham nas instituições de pesquisa da Amazônia. Estava sendo constituído naquela época, né? Estavam sendo constituídos. Isso,
estava sendo tudo constituído. E aí entramos naquela caminhada da discussão, os primeiros casos de acesso à biodiversidade, envolvendo pesquisa, conhecimento tradicional, toda aquela discussão dentro do CEGEM, que era o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Da Constituição da medida provisória que tratava do tema. Isso. E a Rede Norte, eu estava comentando isso outro dia, a Rede Norte ela foi o berço do Fortec. Porque foi desse movimento da Rede Norte que se criou o Fortec, que hoje é um fórum de extrema importância e que tem fomentado, inclusive, a pós-graduação na área de propriedade intelectual, de transferência de tecnologia na Amazônia e em vários estados do Brasil. Então, na realidade, ficamos felizes, doutor Alexandre, de termos participado dessa história. A gente tem que resgatar isso. Tem que haver um resgate disso. No momento oportuno, nós vamos tentar fazer um resgate, um momento de resgate de toda essa história que foi tão importante para o que a gente já vive hoje aqui na Amazônia, né? E que depois nós vamos... Foi uma formadora, né, nossa, né, enquanto pesquisador, enquanto profissional, porque eu ainda era estudante na época da construção da Rede Norte. Eu estava iniciando os meus estudos ainda em propriedade intelectual, acho que foi o ano posterior que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ter os primeiros contatos com o tema, com a temática e da importância que tem o acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional, a propriedade intelectual para a Amazônia. Então, a Rede Norte foi a grande formadora minha, eu acho que todos que tentam, que hoje trabalham e atuam com a propriedade intelectual na Amazônia. Verdade. Mas hoje nós vamos falar mais especificamente da COP15. Então, é bem oportuno, porque na quarta-feira passada nós falamos sobre Rio 92 até a COP27, e até como foi tratada essa questão de meio ambiente no mundo, aqui no Brasil, e em alguns estados. Eu, pelo menos, pude passar um pouco mais da realidade do meu estado, né? O doutor Alexandre, ele está no Pará, a atuação dele sempre foi no Pará, e ele vai poder trazer hoje também, falando um pouquinho da realidade do Pará, dentro desse debate de biodiversidade. E aí eu já lhe peço para falar um pouquinho para a gente, explicar melhor o que é essa COP15, onde está acontecendo, quem está participando, e fazer até um contexto, uma contextualização. Tá. A COP15 é a Conferência das Partes da ONU, que trata especificamente sobre biodiversidade. A gente não deve confundir com a COP27, que teve agora recentemente no Egito, que trata das questões das mudanças climáticas, que é uma COP que eu digo mais guarda-chuva, traz de temas mais gerais sobre a proteção do meio ambiente e o impacto dessa proteção enquanto as mudanças climáticas, que é uma emergência global hoje, nos dias de hoje. A COP15 tem relação com a COP27, que é sobre as mudanças climáticas, mas ela tem um enfoque mais específico, que é sobre as questões que envolvem a proteção à biodiversidade especificamente. Então, a COP15 aparece hoje, que acontece hoje em Montreal, no Canadá, se iniciou hoje, dia 7 de dezembro, e se estende até o dia 19 do mês, e ela tem alguns desafios que eu digo tão quanto importantes os debatidos na COP27, que é ampliar esse escopo protetivo da biodiversidade a nível global. Como você mencionou, o Brasil sempre foi uma referência nesse debate ao longo da história. Um dos protagonistas desse debate já desde a ECO 92, onde a gente construiu os primeiros marcos regulatórios que tratam da proteção à biodiversidade. Foi um dos protagonistas da COP15, que constituiu o Protocolo de Nagoya, que é onde avançamos com um escopo legislativo mais definitivo sobre a proteção do acesso ao patrimônio genético, do conhecimento tradicional associado. O Brasil é um dos protagonistas desse debate.
demorou um pouquinho para ratificar o acordo a nível nacional, mas já ratificado. Hoje superamos o marco legislativo da medida provisória, que era provisório, né? Que quase se torna permanente, né? Com tantas alterações e modificações que foi tendo ao longo do tempo. Mas hoje a gente tem um marco legislativo, que é a Lei da Biodiversidade, que regulamenta no país as questões internacionais no âmbito interno. Isso é muito importante. Embora tenha algumas críticas da questão como se construiu depois a legislação, que para mim teve alguns erros, algumas observações importantes, como a não participação dos povos e comunidades tradicionais nessa oitiva prévia, como prevê a Convenção 69 da OIT, que o Brasil ratificou no país. Esse debate não teve, junto com povos e comunidades tradicionais, a contento. Foi uma consulta prévia virtual pela internet, como se os povos e comunidades tradicionais da Amazônia tivessem acesso à internet. Tudo bem. Isso. Nós sabemos da realidade das comunidades, né? As questões da repartição de benefícios propriamente dita, mas que a gente pode conversar mais detalhadamente a posteriori, ainda durante essa live. Então, E aí eu lhe pergunto sobre a COP15, quem é que pode participar da COP15? Quem é que está participando? São os países que são signatários da ONU, que têm um interesse econômico, político, social em discutir as questões que envolvam a proteção da biodiversidade a nível global. Ela tem um escopo por quê? É importante por quê? Porque na COP15, né? Não, na COP de Nagoya, na COP10, perdão, na COP10 de Nagoya, que regulamentou a questão da biodiversidade. Nessa COP se construiu o quê? Um plano estratégico de proteção da biodiversidade a nível global. E ele tinha prazo de validade. E era de 2011 até 2020. Por causa da pandemia, foi postergado essas discussões, atrasou essas discussões. Mas está acontecendo agora em 2022 e ela tem a função dessa COP em trazer essa proteção à biodiversidade. Ampliar a proteção da biodiversidade a nível global. Ampliar os marcos regulatórios. Eles serem mais, posso dizer, mais protetivos à biodiversidade, dentro de novas estratégias, né? Políticas, econômicas, sociais. Então, a COP tem esse desafio de atualizar esse plano estratégico, plano estratégico de proteção da biodiversidade, que alguns chamam de pós-2020, como a gente conhece na literatura, que é um plano estratégico de proteção à biodiversidade a nível global. A COP15 tem a função de atualizar esses marcos regulatórios. Então, assim, na COP10, os países saíram com a responsabilidade de já alcançar algumas metas, desenvolver, ou pelo menos desenhar políticas mais, vamos dizer, rigorosas na questão da proteção da biodiversidade. E aí, quando você me fala que tipo assim, a participação das comunidades tradicionais, e aí quando eu falo comunidade tradicional, eu englobo todas, né? As quilombolas, indígena, ribeirinha, todos os tipos de comunidades. Você me fala que essa consulta a elas foi feita virtualmente. Nós sabemos que esse acesso é bem difícil. E nós sabemos que discutir biodiversidade sem discutir sobre esses povos tradicionais, principalmente na realidade da Amazônia, é bem difícil, não está desassociado essa discussão. Não. Né? E aí a gente vê, já lhe pergunto, será que esse tema das comunidades está afastado nessa COP15? Ou ele fica de forma secundária? Eu acho que está afastado, ainda continua afastado. Embora a cada COP que passa, a participação, como na COP27 observamos isso, a participação dos povos e comunidades tradicionais seja cada vez maior com o passar dos anos, ela é muito, como eu digo, ela é muito aquém ainda das necessidades dessa participação.
E mais, sobretudo, as povos e comunidades tradicionais ainda se queixam que elas não têm voz nesse debate. Esse debate é discutido pelas empresas, pelos estados nacionais, mas quem está na ponta aqui, quem mais sofre com a perda da biodiversidade, por exemplo, está alheio a esse debate. Esse debate é feito pelos estados, pelas empresas, pelos grandes formadores de opinião a nível global, político global, mas está afastado das comunidades. E esse foi uma queixa que elas levaram na COP27, foi uma queixa recorrente, tanto que um dos assuntos mais debatidos na COP27, não a nível de negociações internacionais, mas dentro do espaço dedicado à sociedade civil organizada, foi a questão do racismo ambiental. Que os mais vulneráveis às consequências da mudança do clima não têm vez e nem voz nesse debate. Não tem vez, não tem voz nesse debate. Então, ela foi uma queixa recorrente. Embora tenham já definido algum certo tipo de, a nível das mudanças climáticas, um acordo internacional que tenta mitigar esses danos, foi um acordo importante a nível internacional de mitigação dessas perdas e danos aos mais vulneráveis, isso ainda não ficou bem definido, ficou para regulamentação a partir do ano que vem. Então, essas discussões continuam, esse debate continua, e tanto como na COP27 e na COP15, a participação desses povos e comunidades tradicionais é diminuta. É bem inferior aos grandes formadores de opinião. Eles têm dificuldade de ser o protagonista e inferir nessas discussões a nível internacional. Essa foi a queixa na COP27, não deixa de vai ser repetido na COP15, a questão específica da biodiversidade. E há essa preocupação, porque como é que você vai discutir diretrizes de políticas a âmbito internacional sem saber a realidade de quem vive, né, na Amazônia, de quem vive, está sendo mais impactado com essas mudanças climáticas, com a perda da biodiversidade, e como é que você vai desenhar? E é bem complicado. É até contraditório, porque a nível internacional, de regulamentação internacional, a Convenção 169 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, já menciona que para inferir em ações, em políticas que têm impacto sobre essas comunidades tradicionais, elas têm que ter oitiva prévia, elas têm que participar dessas discussões. Isso é uma condição, inclusive, para quem é formulador de políticas públicas, que tem impacto sobre comunidades tradicionais, a participação delas nesse debate. E isso vai na construção de políticas públicas, mas em qualquer ação do Estado ou de empresas que tem um impacto sobre essa comunidade. Por exemplo, uma obra que vai impactar o território quilombola, um território indígena. Eles têm que participar dessa oitiva prévia. Eles têm que participar desse licenciamento ambiental, por exemplo, escutando demandas, propondo consensos para que o desenvolvimento econômico não inviabilize a própria existência dessas comunidades tradicionais. Então, elas têm que participar desse debate. É como uma obrigação legal. Mas isso a gente não vê na Amazônia, isso acontecer. Vamos ser sinceros, na prática, a gente pouco vê essa participação das comunidades. Belo Monte está aí para não nos mentir. É verdade. Que não teve a participação das comunidades tradicionais, diretamente afetadas. E aí eu lembro de algo que aconteceu aqui no Amapá, na época, um pouquinho antes da Conferência de Joanesburgo. O Brasil ele havia feito um compromisso de criar uma grande área de preservação, um parque nacional de tanto alcance. Então, o Brasil ele saiu com esse compromisso. E quando chegou ali às portas da Conferência de Joanesburgo, o que foi que aconteceu? Se pegou aqui as terras do Tumucumaque, lá ali em Oiapoque, pegou um pouco de vários municípios e se fez o Parque do Tumucumaque, das montanhas do Tumucumaque. E ali nós tínhamos indígenas, inclusive, que eles eram nômades.
Então, eles, dependendo do ciclo, eles estavam localizados em determinado território. E isso daí foi uma discussão muito grande, mas só que o governo tinha pressa de fazer. Então, houve também uma consulta virtual, mas como que a comunidade, naquela época, ia conseguir se pronunciar online? E fizeram, no apagar das luzes, fizeram as audiências públicas nos municípios. E aí mandaram representantes do Ministério do Meio Ambiente para essas audiências. Eu lembro que na época eu trabalhava no Laranjal do Jari, ali como consultora em direito ambiental, em 2002, isso. E eu lembro que ele saiu do Laranjal quase correndo, esse representante do Ministério, porque as comunidades, elas foram em massa para todas as audiências, teve audiência em cada município, só que foi assim, uma atrás da outra. Foi assim, coisa de uma semana, 2 semanas, as audiências. E o povo revoltado, porque não aceitava aquela situação, ele não tinha sido consultado, as comunidades tradicionais, os povos tradicionais daqui revoltados, mas como era algo que vinha de cima para baixo, então não tinha muito o que se fazer, porque o nosso presidente tinha que chegar lá com a efetivação da criação desse parque. Então, são essas situações que não podem mais acontecer. Isso. De se tomar decisões a par daqueles que realmente vivem a realidade. E, professor, eu lhe pergunto, o senhor me comentou que o Pará, ele esteve participando da última COP, da COP10, eu acho, se eu não estiver errada, me corrija, e saiu de lá, o governo do Pará saiu de lá com alguns compromissos para tentar avançar nessa questão. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre o que está acontecendo aí no Pará. Tá. Na Conferência do Clima, COP26, o estado do Pará, junto com outros estados da Amazônia, liderou um consórcio, interestadual, para conseguir ter voz e decisão nos tratados internacionais, visto que o governo federal de então era muito criticado pela a sua política antiambiental, eu diria, antiambiental. Promovia a nível nacional um retrocesso ambiental, principalmente com o aumento do número de queimadas, dos focos de queimadas na Amazônia, e a ampliação do desmatamento. Então, o Brasil, a nível internacional, recebia críticas das outras nações. Isso comprometeu, inclusive, com o quê? A interrupção do Fundo Amazônia, que é um fundo de financiamento internacional capitaneado pela Noruega e pela Alemanha, que promove recursos para a região, para projetos de sustentabilidade ambiental na Amazônia como um todo. Então, visto que esses recursos deixaram de existir, porque esses países não concordavam com a gestão que esses recursos estavam sendo feitos pelo Estado brasileiro, os estados da Amazônia Oriental, se reuniram em consórcio e foram para esse fórum internacional para discutir propostas de financiamento. O estado do Pará fez seu dever de casa, saiu com compromisso na COP26 de fazer seus marcos regulatórios para proporcionar segurança jurídica para esses investidores. Constituiu, ao longo desse ano de 2022, um fundo da Amazônia Oriental, que para comparação com o Fundo Amazônico, ele tem o mesmo escopo, o mesmo objeto, de financiar projetos socioambientais no estado do Pará. A diferença é que o Fundo da Amazônia Oriental é para projetos exclusivos no estado do Pará, não na Amazônia, como o Fundo da Amazônia. E nessa COP27
foi o grande protagonista dessas discussões a nível internacional. O Estado do Pará trouxe esses marcos regulatórios, construiu a sua política de mudanças do clima, construiu a sua política para a bioeconomia, estadual para a bioeconomia, e trouxe a regulamentação desse Fundo da Amazônia Oriental. Nessa COP27, teve o maior aporte financeiro desse fundo, que foi um aporte de 20 milhões de dólares para desenvolver projetos no estado do Pará. Então, eu vejo isso como uma política exitosa do governo do estado do Pará na questão da proteção ambiental, inserindo o estado do Pará nesse debate das mudanças climáticas. Tem relação direta com a proteção da biodiversidade. Tem uma relação direta com a proteção da biodiversidade. Claro. A participação do estado do Pará deve ser copiada, replicada para os outros estados da Amazônia. É isso que eu sugiro. Era isso que eu ia... A partir do ano que vem, com a reativação do Fundo Amazônia, e a sinalização desses estados que vão voltar os aportes financeiros para a constituição do Fundo Amazônico, e a sinalização, inclusive, do governo da Grã-Bretanha em participar também desse fundo em conjunto com a Alemanha e a Noruega, é uma sinalização positiva a nível nacional. Mas não deixa os estados subnacionais, como o estado do Pará, por exemplo, e outros, Amapá, enfim, Amazonas, tenham a construção dos fundos próprios também, que eu vejo como mais uma fonte de financiamento. Mais uma fonte de financiamento. Claro, eu acho assim muito positivo essa união dos estados da Amazônia, dos governadores, dos estados, para buscar esses recursos e até manter, como você falou, esse Fundo Amazônia, que era um fundo muito importante. Nós acabamos perdendo esses recursos e agora serão retomados. Mas também, muito importante, cada estado da Amazônia também seguir esse exemplo do Pará. É importante porque eu sempre comento, apesar de se falar é tudo Amazônia, mas nós sabemos, não é, doutor Alexandre, que cada estado tem uma trajetória dentro dessa questão da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais, tem a sua trajetória econômica, aquilo que foi construído, né? E é importante que cada estado tenha compreensão do seu, de como está equipado, né? Do que realmente quer enganjar como trajetória, como geração de conhecimento. Então, por exemplo, nós sabemos que a Zona Franca, que por um lado foi muito positiva ali no Amazonas, mas ela trouxe uma ruptura nessa trajetória para a bioeconomia. E o Amazonas agora é que está conseguindo se reconectar, retomar, porque quando a gente fala de trajetória, envolve construção de conhecimento, tanto conhecimento formal quanto tácito, que vem das comunidades também, mas que para você acessar é pesquisa. Uhum. Então, você tem que construir essa trajetória. E o Pará também ele teve os seus problemas, também as suas mazelas aí nessa... Mas eu estou vendo que ele está totalmente reconectado aí, realmente está buscando caminhar dentro desse pensamento de desenvolvimento sustentável. Eu vejo assim, o estado do Pará, comparar, é o mais afetado nessa questão do desmatamento, principalmente o desmatamento ilegal. Não só por questões históricas, mas por questão de integração mesmo. A gente sabe que a grande parte desse desmatamento corre às margens das rodovias. Pelo menos 10 quilômetros no raio da margem da rodovia. E temos Transamazônica, temos Belém-Brasília, que são rodovias federais que proporcionam ao seu entorno esse desmatamento. Esse é um problema. Isso traz graves consequências para o estado do Pará. E por muito tempo, ao longo de décadas, eu diria, a pauta econômica do estado era exclusivamente minério, exploração mineral, exploração madeireira e a pecuária.
Essa era a pauta de exportar, essa é a pauta econômica do Estado, que não deixa de estar assim até hoje. A grande parte do PIB estadual está nesses setores econômicos. Mas a gente, mas a gente precisa virar a chave. Virar a chave. O mundo é mais exigente agora em relação às questões das mudanças climáticas, da proteção da biodiversidade. Então, o Estado do Pará precisa criar um mecanismo de desenvolvimento sustentável. E isso não é fácil, isso não é do dia para a noite. Sempre o extrativismo foi a pauta histórica da nossa economia. Desde o ciclo da borracha, desde as drogas do sertão, enfim. Sempre o extrativismo, nunca com a agregação de valor a partir da biodiversidade. Então, precisamos mudar essa chave. Isso vem se construindo ao longo dos anos. Por exemplo, a construção de uma política estadual de ciência e tecnologia, que alia a proteção do conhecimento com a questão da biodiversidade. O Estado do Pará construiu isso ao longo dos últimos anos. Agora, com a construção de uma política voltada para a bioeconomia, a constituição da sua fundação de amparo à pesquisa, são tudo conquistas recentes no Estado do Pará, da última década. Então, os investimentos em ciência e tecnologia são recentes. E isso é fundamental para a gente ver a chave de uma economia pautada na ciência, tecnologia e inovação. Aliando esse crescimento econômico à proteção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Então, precisamos aliar isso. Essa é a sacada da proteção da biodiversidade. É dar valor econômico para a biodiversidade. Estava pensando, quando a gente estava conversando sobre essa live, que a ideia de proteção da biodiversidade começou no Brasil, como eu disse há pouco. O Brasil foi protagonista nesse debate a partir da Eco 92, mas ele tinha uma ideia na Eco 92. Era uma ideia de conservação da biodiversidade. Isso quase não teve na COP10, lá em Nagoya. Uma ideia de conservação da biodiversidade. Eu vejo isso como um debate já superado. Por quê? Quando a gente fala em conservação da biodiversidade, nós nos retiramos dessa biodiversidade. O homem se retira. A gente vai conservar a biodiversidade. Conservar para quem e para quê? Eu digo, o homem está afastado desse projeto. Ele se afasta. Ele é o controlador da biodiversidade. E é assim que foi pensado os marcos regulatórios internacionais a partir da Eco 92, da CDB, por exemplo. Ela vê a proteção da biodiversidade quanto o homem como um tutor dessa biodiversidade. Acho que a ideia mais moderna de preservação dessa biodiversidade, é o homem estar inserido nessa biodiversidade. Então, ele tem que conviver com a biodiversidade, não controlar a biodiversidade. Se a gente virar essa chave e compreender que a gente é um partícipe dessa biodiversidade, a gente vai conviver com a biodiversidade, com a natureza em harmonia. A ideia de biodiversidade da época era uma diversidade de espécies. Diversidade de espécies. Hoje, o que mais moderno na doutrina, que a gente vem discutindo na doutrina, é que biodiversidade não é uma diversidade de espécies, é uma diversidade de indivíduos dentro da própria. E o homem faz parte desse cenário. Não é mais o controlador da biodiversidade. Então, os marcos regulatórios que deve ser pauta de debate dessa COP15, que trata da questão da biodiversidade, é ser o homem, eu entender, partícipes dessa biodiversidade, para ampliar assim, o escopo de proteção. Somente compreender que a gente não é um controlador da biodiversidade, mas sim um partícipe desse meio ambiente natural, a gente vai conviver e construir um modelo de desenvolvimento sustentável. Vai construir um modelo de harmonia com a natureza. Criar novas tecnologias que compatibilizam essa proteção ambiental. Isso já tem uma sinalização positiva, Dani. O que acontece? Antes da discussão da COP15, que se iniciou hoje, a União Europeia já deu a largada nesse debate. Por quê? Ontem, ela aprovou no Parlamento Europeu uma resolução que vai
não vai dificultar a importação de produtos dentro dos estados que compõem a União Europeia, de produtos oriundos de desmatamento ilegal. Então, um país, o Brasil, por exemplo, que é exportador de commodities ambientais, como gado, por exemplo, carne, né? Carne bovina, e outros produtos oriundos da natureza, dessa biodiversidade, vão estar sofrendo um embargo a partir de agora da União Europeia. Então, já sinalizou para os negociadores da COP15 que querem construir marcos legislativos internacionais mais protetivos à natureza, mais protetivos à proteção da biodiversidade. Porque já internamente ela já decidiu, olha, aqui a gente vai dificultar. Vai dar um prazo, que é um prazo de 18 meses, para os importadores se adaptarem. E o que eu digo agora com isso? Vai ter queixas? Vai ter queixas. Somente na COP15, os negociadores da COP15 vão chiar, não tenho dúvida do que isso. Mas independente do cenário, se vai continuar vigorando essa resolução da União Europeia, ou como se dará os debates a partir de então da COP15, uma coisa é certa. Novos produtos e serviços que estão a favor do meio ambiente vão ter um maior investimento, uma maior visibilidade. E aí que eu digo que é uma oportunidade de negócio para empresas e instituições de ciência e tecnologia da Amazônia. Vamos proteger e principalmente transferir essa tecnologia gerada a partir do nosso conhecimento das instituições de ciência e tecnologia para o mercado. E agora, essas novas tecnologias vão ser a bola da vez. Vão ser a bola da vez. Elas vão ter maior investimento para pesquisa e inovação. Eu entendo assim. Então, o cenário que alguns podem ver como uma barreira econômica para o Brasil, por exemplo, eu vejo como uma oportunidade de negócio. E se a gente pensar como uma oportunidade de negócio, a gente pode internalizar na Amazônia um efetivo modelo de desenvolvimento sustentável. É verdade. Na realidade, esse enforcement, né, digamos assim, essa rigidez que está se dando, é porque a Europa está sofrendo muito as questões climáticas. A Europa sofreu muito também com a pandemia. Então, é uma questão de sobrevivência. E aí, eu lembro quando eu estava fazendo as disciplinas do mestrado, em 2009, no Instituto de Economia da UFRJ, então se falava justamente sobre essa entrada numa nova era tecnológica que seria a biotech. Né? Por quê? Justamente por essa realidade que nós estamos vivendo hoje, que é a luta pela sobrevivência humana. É um universo sistêmico, nós não estamos a par da biodiversidade. Cada dia mais o conceito de sociobiodiversidade se estabelece nessa questão do desenvolvimento sustentável. Então, questão de bem-estar do ser humano, questão do ser humano saber que ele está preservando realmente o que é necessário, porque ele está vendo os impactos que já estão ocorrendo. Então, isso já era uma previsão dos economistas. E eu sei que todos os estados da Amazônia têm essa oportunidade hoje de pegar essa janela de entrada, de entrar e surfar nessa onda aí. E investir em ciência e tecnologia, investir também nos produtos. Eu acho assim, os produtos da floresta, existe uma cadeia muito interessante. Então, por exemplo, fitoterapia, produtos fitoterápicos. Se você for ver a cadeia da fitoterapia na Amazônia, você pode explorar desde o recurso em si, como você pode levar para o laboratório, desenvolver fitoterápicos, medicamentos, isso pode transportar para outras indústrias do setor biotecnológico. Então, existe aí uma gama de oportunidades para ativar a economia da Amazônia, colocar os estados da Amazônia nesse cenário. E é aquilo que eu comentei com você na nossa conversa anterior.
a questão econômica ela é muito importante. Quando se fala de desenvolvimento sustentável, é porque tem que haver esse modelo, tem que haver o desenvolvimento. Os países não vão querer ficar pagando esse custo todo o tempo. A intenção dos países é fazer com que esses modelos de desenvolvimento sustentável eles se desenvolvam nos estados da Amazônia, que esses estados, porque essa é uma realidade do Brasil, é uma realidade da Amazônia. Não tem como nós pegarmos um parâmetro de outro país, claro que nós sempre buscamos os melhores casos, mas esse trabalho de se entrar nesses projetos e realmente conseguir trazer esse desenvolvimento sustentável para a Amazônia é um dever de casa nosso. Todos nós, dos governantes, de nós que trabalhamos com políticas públicas, que trabalhamos com propriedade intelectual, com inovação nas instituições, dos pesquisadores, dos povos tradicionais. Então, é um trabalho, é um dever de casa, né, do brasileiro e principalmente do amazônida. É verdade. Eu vejo assim também, Dani, alguns podem questionar. Alexandre, na evolução do planeta, sempre teve extinção de espécies. Sempre teve. Vai passando as eras geológicas do planeta, vai havendo extinção de espécies e perda de biodiversidade. Por que agora não é diferente? Não é diferente. Eu digo o seguinte, que nos últimos 6 anos, a perda de biodiversidade se acentuou tanto, estamos numa crise que nunca existiu no planeta. Nunca se perdeu tantas espécies no planeta. E a culpa, única e exclusivamente, dessa acelerada perda de biodiversidade é nossa. Alguns autores consideram que nós já construímos uma nova era geológica, uma era do antropoceno, que alguns dizem, onde tem a participação ativa do ser humano como eu digo, como um detentor, tutor ou controlador dessa biodiversidade. E isso fez com que, ao longo dos últimos 100 anos, tivesse uma extinção de espécies, de forma muito acelerada, como nunca teve no planeta. Por isso, é nossa responsabilidade criar um novo modelo de desenvolvimento. Uma questão de sobrevivência, eu diria. É sobrevivência. Se a gente continuar com essa acelerada perda de biodiversidade, mudanças bruscas do clima, ondas de calor, enchentes, a vida nesse planeta vai ficar cada vez mais difícil para a espécie humana. Mas por esses avanços, sabendo dessa emergência ambiental, esses avanços não se tornam cada vez mais acelerados, essa proteção ao meio ambiente. Por aquilo que a gente está discutindo, uma questão econômica. Países detentores de tecnologia, responsáveis históricos por essa mudança no planeta, não querem ser hoje cofinanciadores dessa virada de Estado, uma economia pautada na sustentabilidade. Por quê? Eles não vão ser os controladores dessa tecnologia exclusiva. Não é eles que vão transferir para a gente tecnologia. É o movimento inverso. É a gente que vai transferir tecnologia para eles. É isso mesmo. Eu acho que essa mudança econômica, os avanços, esses debates a nível de COP, né? Tanto da COP da biodiversidade quanto da COP em relação às mudanças climáticas, se torna esse avanço mais dificultoso. Essas negociações nunca são fáceis, nunca são simples. Mesmo todos nós sabemos que a gente está num estado de emergência climática. Porque o poder econômico sempre fala mais alto. E a pandemia trouxe a justificativa perfeita para algumas nações. A gente investiu muito na pandemia para superar essa crise sanitária. Não temos mais condições, pelo menos no momento, de cumprir as nossas promessas que a gente fez nos encontros internacionais anteriores. Então, esse é um debate. O desafio da COP15 é um dos desafios. É como eu falo, de ampliar o escopo de proteção da biodiversidade. Um dos desafios é
pelo menos 30% do ecossistema ambiental seja protegido de alguma maneira, por áreas de unidades de conservação, algum tipo de proteção ambiental dessas áreas para manter essa biodiversidade. Alguns países... Principalmente no Pará. Principalmente no Pará, que não teve essa história de preservação como a gente teve aqui no Amapá, que nós temos muitas áreas protegidas, nós temos corredor de biodiversidade. A discussão do estado do Pará é recente, é de 15, 20 anos para cá. Antigamente não existia. O estado do Pará, há 20 anos, não tinha uma unidade de conservação. Uma. Se quer desenvolver uma política em bioeconomia, tem que ter área preservada. Então, o desafio dessa COP15 é que seja criado um mecanismo que os estados nacionais se comprometam a manter esses 30% de área de conservação. Então, além da discussão em torno do maior acesso ao patrimônio genético e repartição justa e equitativa de benefícios dos povos e comunidades tradicionais. Porque são esses povos e comunidades tradicionais que vivem o contato direto com o meio ambiente que são os maiores protetores da biodiversidade. Eles sabem manusear essa biodiversidade sem devastar em relação a gente que não sabe. A gente pode ter toda a arrogância científica dizendo que a gente é o mestre, doutor da ciência. A gente não sabe proteger a biodiversidade para que tenha um contato direto com a biodiversidade. Então, a gente tem que superar esse desafio também. É verdade. Por exemplo, nós que tivemos ali no IEPA a experiência de fazer uma primeira transferência de tecnologia, não foi do jeito que nós gostaríamos, mas que ela era a vela de urucuri. Então, foi transferido na época para uma pequena empresa aqui do Amapá que já produzia velas. E a gente foi ver muito do conhecimento, mesmo com aquela vela tendo sido desenvolvida, até para se passar para uma produção mais intensiva da vela ou para uma exploração mais intensiva daquele recurso natural que era o urucuri, nós precisamos muito da comunidade, para a comunidade orientar, a comunidade mostrar como é que era retirado aquele recurso de onde se fazia a vela, e a comunidade foi inserida na produção dessa vela. Então, ela era responsável por manejar esse recurso natural, obter a matéria-prima, parte da planta que era necessária para utilizar, para se moer, para ser colocado na produção da vela. Então, esse conhecimento nenhum de nós tinha. Quem tinha era a comunidade. Então, é incrível como a comunidade detém aquele conhecimento que, por mais que seja aparentemente simples, mas que faz toda a diferença. Porque, por exemplo, eu não posso explorar um recurso natural de forma intensiva e acabar com aquilo. Eu tenho que saber manejar, eu tenho que saber retirar e saber manter aquele recurso para que ele continue sendo explorado. Então, tem muita coisa aí, muita coisa que a gente tem que aprender. Verdade. E só mesmo com as comunidades tradicionais, só com elas que estão ali. Apesar que, não sei como é no Pará, mas no Amapá, essa cultura está bem presente também na cidade. Sempre se sabe alguma coisa, mas tem conhecimentos que é só quem está ali na floresta mesmo, é só quem está morando mais dentro da mata que sabe falar, né? Sabe expressar. A minha crítica à lei da biodiversidade é, por exemplo, eu vejo que a gente só vai trazer justiça, eu acho, eu não tenho uma certeza científica, vamos dizer assim, mas a gente só vai trazer mais justiça social, povos e comunidades tradicionais, se a gente conseguir, por meio da transferência de tecnologia, trazer o retorno econômico para essa comunidade. Pelo seu conhecimento, valorizar com retorno econômico. Mas a lei de biodiversidade que diz que o retorno econômico primeiro se dará com 1%. E somente a partir do produto acabado.
quando já vai no mercado. Entendeu? Mas o produto está no mercado, demora vai investimento passar. tecnológico, demora 10 anos, 15 anos de pesquisa para chegar no mercado. Enquanto isso, está lá. Sofrendo todas as vulnerabilidades ambientais que a gente sabe no cenário de mudanças climáticas. Então, Tem aí. eu acho que um debate que deve avançar nessa COP15 essa melhor repartição de benefícios para essas comunidades. E das legislações nacionais, como a brasileira, por exemplo, que traz esse retorno econômico somente a partir do produto acabado. Eu acho muito ruim para as comunidades tradicionais negociarem o seu conhecimento tradicional, vamos dizer assim, ou uma repartição de benefícios que não é nada justo, ao meu entender. Não é nada justo. Eu também acho totalmente injusto. Então, por exemplo, outra coisa também, acho que não só tiveram essas falhas na lei de acesso, como também algumas lacunas, algumas brechas na lei de inovação. Então, por exemplo, uma empresa pode contratar uma instituição de pesquisa para fazer pesquisa básica também. Então, por exemplo, eu esqueci agora, um levantamento etnobotânico. O levantamento etnobotânico é visto como pesquisa básica. Mas você sabe que num levantamento desse, você coleta muita informação de conhecimento tradicional também. Então, mas isso não está amparado. E a lei de inovação permite. Então, isso é uma lacuna, uma das minhas críticas, né? É uma lacuna, uma brecha que a lei deixou aberta. E o conhecimento tradicional não tem como você falou, esperar esse produto estar no mercado e essa comunidade, que muitas vezes está precisando do básico, está precisando de um centro de saúde, está precisando de... E a gente vê que não é muito o que as comunidades querem. E hoje a emergência é maior. Elas querem seu território. Porque num cenário de mudança climática, o seu território muda. Uma comunidade tradicional que estava acostumada há dezenas de anos a viver em um local que atendia as suas necessidades, hoje pode não estar mais. Tem poluição no rio, dificulta a pesca, mudou o regime de chuvas, então mudou aquela biodiversidade que ele estava. Hoje é mais quente, tem ondas de calor, tem eventos climáticos extremos, como chuvas intermitentes. Enfim, então aquele território que ela tinha mudou. Mudou. Então o cenário hoje, ao meu entender, é muito pior. Então não dá mais para esperar 10, 15 anos para um produto estar acabado, para ter um retorno daquele seu conhecimento. Porque aquele conhecimento que ela tem hoje pode até não existir mais para as próximas gerações. E aí, para encerrar, nesse movimento, que acho que já está dando a nossa 1 hora, nesse movimento tem aquele ponto que você falou sobre a questão de também das instituições de pesquisa saberem colocar para fora o conhecimento que já existe, já foi acumulado, as patentes que nós já temos, de também colocar isso no mercado, que a gente vê que nas instituições da Amazônia, não só da Amazônia, mas nas nossas instituições aqui, no Pará, no Amapá, nós não vemos esses produtos saindo realmente para o mercado. Isso é muito ruim, um cenário muito ruim. Porque a gente precisa que esse conhecimento produzido nas instituições de ciência e tecnologia tenha um valor. E elas só vão ter valor econômico se elas estiverem no mercado. Então, é verdade. E transferir essa tecnologia, mas a gente tem um cenário ideal de transferência de tecnologia. A gente está começando, parceiro. A gente nunca começa num cenário ideal. A gente começa num cenário possível e vai mudando ao longo do tempo. Vai adquirindo experiência de negociação, vai aprendendo. E vamos negociar. Pessoas também. Uma das maiores dificuldades, por exemplo, é dizer para o pesquisador
que para ele, às vezes, tem um sentimento afetivo à sua pesquisa, que aquela pesquisa, por mais importante que seja, ela não está terminada. A falta de desenvolvimento tecnológico para gerar um produto para estar no mercado. Então, a gente não pode negociar uma tecnologia que não está pronta normalmente, ela ainda não está pronta para estar no mercado, para ser um produto, a gente negociar numa base econômica mais elevada. Então, a gente vai negociar um outro patamar. E assim vai, e assim vai. Mas isso vai subsidiar uma nova pesquisa, uma outra patente, vai ter outra diferença de tecnologia. E a gente ganha em cada uma. Não terminar assim, olha, é a minha pesquisa, mesmo que a pesquisa não é sua. Você é o autor da tecnologia, mas não é proprietário da tecnologia. É a instituição de ciência e tecnologia. Esse é o primeiro ponto. 2, falar que quem negocia a tecnologia é a instituição. Você é o autor daquela tecnologia. Não pode, vai receber os royalties do que a gente negociar. Mas não pode ser o negociador. Nem sempre o pesquisador tem expertise de negociação. Então não pode participar desse processo. Quem deve participar são os núcleos de inovação tecnológica dessas instituições. E para isso precisa ter pessoal técnico qualificado, com experiência, com essa expertise para negociar e transferir essas tecnologias. Bem, a gente vai ter que encerrar. Estava ótima a conversa, foi excelente hoje. Já sabia que ia ser muito produtiva. Acho que dá para encerrar a nossa live. Agradecer, Alexandre, a sua participação. Tá? É um prazer, sempre. Já é a segunda live que nós fazemos juntos, é sempre muito produtiva. Que você continue tendo sucesso aí no Pará e que nós possamos continuar aí nas conexões aqui na Amazônia, para que nós possamos crescer juntos também e pegar todas essas oportunidades na bioeconomia. Verdade. Eu que agradeço e estamos aqui à disposição para outras conversas, outros bate-papos bem agradáveis como esse. Tá bom, Alexandre. Um abraço a todos que entraram aqui, que ficaram um pouquinho, estiveram com a gente. E até a próxima quarta-feira, tá bom? Até uma próxima. Tchau, tchau.